Caros irmãos e irmãs, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos transmitindo esse programa por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, TV AD, canais 8, 38, Rádio Libertadora FM 96.3 e pelas redes sociais da AD Mossoró. Louvamos a Deus pelo estudo da Palavra de Deus neste trimestre. Estamos estudando lições bíblicas baseadas no Sermão do Monte, os valores do Reino de Deus. E nós hoje vamos estudar a lição de número 7, que é a lição que será estudada no dia 15 de maio de 2022. A lição de hoje tem como título: Não retribua pelos padrões humanos. O texto áureo da nossa lição de hoje se encontra em Levítico, capítulo 19, versículo 18, que diz assim: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E a verdade prática afirma o seguinte: o cristão não deve guardar rancor e nem buscar a vingança. Antes, deve vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. Então, esta é a lição de hoje. Vamos estudar esta lição tendo como base Mateus capítulo 5, versículos 38 a 48, que é a parte final do capítulo 5 de Mateus, e Jesus assim conclui as várias abordagens antitéticas que começou quando ele sempre começava a abordagem dizendo: ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Então Jesus, ele cumpriu a lei, enfatizou o espírito da lei, ele ampliou a sua aplicação e trazendo assim muitos ensinamentos valiosos para nós, mostrando que a ética do reino de Deus, ela é superior. Inclusive Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 20, que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum nós entraremos no reino dos céus. Os escribas e fariseus tinham uma ética legalista baseada na lei e em interpretações equivocadas da lei, enfatizando a letra da lei e desprezando o espírito da lei, a intenção da lei, os valores mais elevados da lei. Então Jesus vem corrigir essas distorções. Então, nesta lição de hoje, nós temos como objetivo, no primeiro tópico, avaliar que a vingança não é de natureza do reino. No segundo tópico, o objetivo é validar que o amor é a expressão natural do reino. E depois, valorizar a busca pela perfeição na perspectiva do reino de Deus. Então, a lição de hoje tem como palavra-chave retribuição, vingança, amor. Como é que nós devemos lidar com essas coisas na nossa vida, como cristão, como cidadão e cidadã do reino de Deus. Temos uma ética diferente daquelas pessoas que não conhecem a Cristo. Quando as pessoas nos ofendem, conforme diz aqui na nossa introdução, muitas vezes a nossa primeira reação é o desejo de vingança. Muitos dizem, que, conforme diz lá uma das leis da física, a cada ação corresponde uma reação em sentido contrário e com a mesma intensidade, E alguns até usam de uma intensidade maior. Então, é natural da nossa natureza carnal e pecaminosa desejar vingança contra aqueles que nos fazem mal. Quando a gente sofre uma ofensa, uma violência física, emocional, psicológica, verbal, a reação natural da nossa natureza humana pecaminosa
é de devolver na mesma moeda ou até mesmo é de se vingar de maneira desproporcional. Mas Jesus, ao contrário, disse que devemos fazer o bem àqueles que nos ofendem e que, ao invés de nos vingar, devemos amar e perdoar. Então, a ética do reino de Deus é bem diferente. Por isso que Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, diariamente o cristão tem que negar a si mesmo e em nome do amor, do perdão, ele vai renunciando o seu eu, a sua natureza pecaminosa que quer impulsioná-lo a praticar as obras da carne. O tópico 1 da nossa lição diz que a vingança não é a natureza do reino. A vingança não é natureza do reino. Não faz parte. Não é coisa de crente, não é coisa de cristão se vingar de alguém, por algo que sofreu. A lei de Talião, que diz olho por olho, dente por dente, pode ser definida como castigo dado ao culpado, fazendo-o sofrer o mesmo mal ou dano que causou a vítima. Alguns pensam erradamente, como era o caso dos fariseus, que essa lei de Talião, ou a lei da retribuição proporcional ao dano, essa lei de Talião é a lei tal qual é o castigo proporcional à ofensa. Então, defende o princípio da proporcionalidade. E isso era utilizado pelos tribunais no sistema de justiça para evitar vinganças desproporcionais, para evitar penalidades desproporcionais. Então, toda penalidade de um sistema de justiça tem que obedecer ao princípio da proporcionalidade. Então, é preciso compreender a natureza dessa ordem do Senhor, que não intencionava acirrar os homens à retribuição e à agressão de qualquer maneira, e sim colocar um certo limite, não deixando que o vingador fizesse uma execução maior que o crime. Na verdade, essa lei procurava ajustar o castigo ao crime. Então, é muito importante essa lei de Talião, da retribuição, olho por olho, dente por dente. O objetivo dela não é incentivar a vingança, não é pagar na mesma moeda. O objetivo dela era frear um comportamento violento, muito comum e natural das pessoas de querer vingar demais da conta. A lei do Talião se tratava de uma norma para os tribunais civis. Não há nessa lei qualquer incentivo à vingança pessoal. Então é muito importante, isso aqui era um princípio da proporcionalidade a ser trabalhado e aplicado nos tribunais, e não é uma questão para incentivar justiça pessoal com as próprias mãos, até mesmo porque a Bíblia ela proíbe a vingança pessoal, até mesmo lá no Antigo Testamento. Levítico, capítulo 19, versículo 18, diz assim: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo. Observe que a própria lei disse, não procurem vingança, não é para vocês se vingarem de ninguém e nem guardarem rancor contra qualquer pessoa do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo, eu sou o Senhor. Então observe que a própria lei proibia a vingança pessoal. Provérbios capítulo 20, versículo 22, diz assim, não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Então, aqui em Provérbios, nos orienta, nos incentiva, nem mesmo a pensar que eu vou fazer com que aquela pessoa pague pelo mal que me fez. Eu vou me vingar. Não é nem para a gente pensar. Esse tipo de atitude não é nem para a gente ficar alimentando no nosso coração. Então, o tópico 1.2, que trata do cristão e a vingança, diz que não pode haver no coração de um salvo por Cristo qualquer sentimento de vingança, nem que seja para com o pior inimigo, pois ele está consciente de que a vingança de tudo pertence a Deus.
Então, se a gente for aplicar a lei do olho por olho e dente por dente, no sentido de que a gente deve se vingar, então vai ficar todo mundo sem olho, vai ficar todo mundo sem dente, porque violência gera mais violência e cada um que pratica a sua violência acha uma justificativa, se acha no direito de fazer violência contra o outro, e isso vai ficar no círculo vicioso de violência que nunca vai ter fim. Então, na ética do reino de Deus, só o amor, o perdão para parar esse ciclo de violência. Muito bem, meus irmãos, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Vamos fazer o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Continue conosco. Paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese. Quero saudar com a paz do Senhor a todos os superintendentes e professores da Escola Bíblica Dominical. Deus continue abençoando você, o seu ministério, e vamos continuar aprendendo a palavra de Deus uns com os outros, todos os domingos nas nossas classes de Escola Bíblica Dominical em nossas igrejas. Estamos estudando hoje a lição de número 7, lição que tem como título Não retribua pelos padrões humanos. Então nós estávamos falando no final do bloco anterior, aqui no tópico 1.2, que esse negócio de vingança não combina com crente. Não é coisa de crente esse desejo de vingança, alimentar vingança no seu coração. Romanos capítulo 12, versículos 19 a 21, diz assim a palavra de Deus: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Olha aí, irmãos, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Então, deixe com Deus, entregue a Deus. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, violência gera violência, mal gera mal. Então, nós precisamos atacar o mal praticando o bem. Porque quando o mal vem nos ofender, vem nos atingir, ele quer que a gente se rebaixe, no mesmo, que se coloque no mesmo nível deles. Então a gente precisa ter cuidado para não cair da graça. Então não se deixem vencer pelo mal. Então se alguém procura você, se alguém te insulta, se alguém quer fazer com que você pratique alguma violência, quer te xingar, quer tirar você do sério, quer fazer você sair da graça, não dê esse gosto a Satanás. Resista e controle os seus instintos, a sua natureza carnal. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Jesus ensina a que não governemos nossas relações com os outros segundo o olho por olho, de maneira nenhuma. Em vez de tentar vingar-se dos outros que o prejudicaram, façam o bem a eles. Então, o versículo 44 aqui da nossa leitura bíblica em classe diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Observe, irmãos, que a ética do reino de Deus é muito mais elevada. Não é fácil amar os nossos inimigos. Não é fácil bendizer aqueles que nos maldizem. Não é fácil fazer o bem em favor daqueles que nos odeiam. E não é fácil orar por aqueles que nos maltratam e nos perseguem. Mas os filhos de Deus recebem de Deus esta capacidade porque o amor de Deus está derramado em nossos corações
pelo Espírito Santo que ele nos deu. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15, a Bíblia diz assim: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Tenhamos cuidado, porque diariamente nós somos tentados, diariamente nos sobrevêm males, diariamente podemos ser injustiçados, alguém pode fazer algum mal contra nós, e isso é um convite à nossa natureza carnal, nos convida, nos impulsiona a pagar na mesma moeda, a retribuir mal com mal, mas nós precisamos nos despir do velho homem, se revestir do novo homem e agir segundo a nossa natureza cristã transformada. Os que estão em Cristo, nova criatura é. Nós não exigimos retribuição, nós fazemos o bem até mesmo àqueles que nos prejudicam. O salvo em Cristo prega e vive o amor e não o ódio. Isso é fundamental, irmãos. O verdadeiro cartão de identidade do cristão é o amor. É o amor. Jesus disse que todos os mandamentos se resumem em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Muitos cristãos se preocupam em obedecer tantas doutrinas, em obedecer tantas regras. Muitos cristãos se preocupam em obedecer determinados códigos de conduta, de doutrinas, de costumes e de regras, mas se esquece do mais fundamental, que é o amor. Então, isso precisamos vigiar. Romanos 12,14 diz que abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe e não os amaldiçoe. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos. Tenha cuidado com muitas palavras, atitudes e comportamentos de ódio que existe nas redes sociais. Nós vemos hoje em dia uma cultura do cancelamento, uma cultura de intolerância, uma cultura de ódio contra aquelas pessoas que nós não consideramos o próximo, contra pessoas que a gente acha que não são dignas do nosso respeito. Tenhamos cuidado, meus irmãos, porque nós precisamos ter consciência da dignidade da vida humana. Nós não temos o direito de destilar ódio contra quem quer que seja, mesmo que aquela pessoa discorde tudo da gente. Mas a gente precisa, o cristão, ele é reconhecido pelo amor e não pelo ódio. Então, a vingança, ela pertence ao Senhor e não a nós. Hebreus 10:30 diz: pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Então todos haverão de prestar contas diante de Deus. O tópico 2 da nossa lição diz que o amor é a expressão natural do reino. O que se espera de cada cristão é uma atitude de amor, é um sentimento de amor. As nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas ações, elas devem ser motivadas pelo amor e não pelo ódio. Então isso é fundamental. Então, meus irmãos, para falar da lei do amor desenvolvida por aqueles que fazem parte do seu reino, Jesus fez uso de 4 ilustrações que estão presentes na vida cotidiana para mostrar como se deve resistir ao mal. Então, essa expressão aqui, resistir ao mal, que está no versículo 39, Mateus 5,39 diz: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. O que é isso? Que nós não devemos resistir ao mal. Tem uma tradução que diz, na nova tradução na linguagem de hoje, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Então a ideia aqui, pelo contexto, a gente entende que essa expressão não resistais ao mal significa não se vinguem contra aqueles que fazem mal a vocês. Então Jesus, ele diz: se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra.
De repente você foi atingido na sua honra, alguém fez contra você, praticou contra você algum ato desonroso, como bater na cara, ou outro ato desonroso, uma agressão verbal, fez você passar uma vergonha muito grande, te humilhou, etc, etc. Então nós devemos ter cuidado, não pagar na mesma moeda. Quem tem amor tem perdão, brandura e tolerância. Inclusive, existem as 9 virtudes do fruto do Espírito que caracterizam, que identificam o caráter do cristão. E dessas 9 virtudes, queremos aqui enfatizar 3. O amor, a mansidão e a longanimidade. O crente precisa cultivar isso na nossa vida. Os cidadãos do reino de Deus devem cultivar o amor, a mansidão e a longanimidade, porque só assim ele conseguirá obedecer esses princípios da palavra de Deus ensinados por Jesus Cristo. No versículo 40 diz: e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. É a questão aí dos tribunais, demandas judiciais de um com o outro. Então a gente deve evitar, é sempre melhor fazer concessões do que persistir em uma batalha judicial ou em competições que levarão a diversos desagrados. Todo mundo sai perdendo. Então, muitas vezes é melhor a gente deixar a nossa razão para lá, muitas vezes é melhor a gente perder a razão e ficar com a paz. Então, a gente precisa evitar, porque uma demanda judicial vai causar muitos desgastes para ambas as partes. Então, o cristão ele precisa entender esses aspectos que muitas vezes é melhor perder para poder ganhar. Vamos fazer mais um intervalo no nosso programa de hoje. Daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. Continue conosco. Caros irmãos e irmãs, a paz do Senhor, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese, programa que é transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertador FM 96.3 e TV AD, além das redes sociais. Toda semana nós estamos gravando e publicando o programa EBD em Síntese. Estamos estudando hoje a lição de número 7, que tem como título Não retribua pelos padrões humanos. E nós estávamos falando aqui que Jesus ilustra esse aspecto aí de não resistais ao mal, ou seja, não se vinguem daqueles que fazem mal contra vocês, e ele ilustra isso aí falando de 4 situações que podem ocorrer na nossa vida. Então, na primeira ele disse: se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E a terceira situação: e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Então aí ele ilustra esse aspecto aí de a gente mortificar o nosso eu, lutar contra a nossa própria alma, a natureza humana que há em nós, para poder a gente mortificar a nossa carne, né? Aqueles que estão em Cristo já crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, nós não vamos nos deixar ser vencidos pelo mal, mas nós vamos vencer o mal com o bem, conforme nós já lemos aqui em Romanos, no capítulo 12, versículos 19 a 21. Inclusive, esse texto aqui do Sermão do Monte, de Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 48, deve ser lido junto com Romanos, capítulo 12, versículo 19 a 21. Então, meus irmãos, é fundamental para o crente buscar de Deus
desenvolver, produzir as virtudes do fruto do Espírito, especialmente o amor, a longanimidade e a mansidão, para que assim ele possa cumprir esses mandamentos da palavra de Deus. Tópico 3 da nossa lição, buscando a perfeição de Cristo. Então Jesus continua na sua abordagem e no versículo 43 ele diz: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Observe que nós já lemos aqui Levítico 19 e 18, onde nós vemos o mandamento bíblico de amar o próximo como a si mesmo. Só que os judeus, eles interpretavam errado esse versículo, dizendo que eles só deveriam amar os judeus, aqueles do seu próprio povo, e os seus inimigos ou pessoas de outros povos não eram dignos do seu amor. Então eles estavam acrescentando coisas à lei. Não há em nenhum lugar da lei do Antigo Testamento dizendo que a gente deve aborrecer o nosso inimigo. Isso aí era acréscimos deles. Então a gente precisa ter cuidado. Nós não podemos tirar nada da Bíblia nem acrescentar nada. Então Jesus, ele diz: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que estás no céu. Observe, meus irmãos, que o verdadeiro Filho de Deus pratica essas coisas na sua vida. Uma justiça muito elevada, incompatível com a natureza humana caída. Se não nos revestirmos do novo homem, nós não teremos essa capacidade de fazer isso, de amar os nossos inimigos. Então, o amor de Cristo que está derramado em nossos corações vai nos dar a capacidade para isso. Mateus 5,20, Jesus deixou claro que a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. O nosso desejo não deve ser o de manter ou de vingar a dívida, mas o de amar e de perdoar. É por isso que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então Jesus, ele coloca essa situação porque ele sabe que todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. Todos nós temos as nossas próprias falhas. Se Deus fosse executar tudo que a lei diz contra nós, a gente já tinha sido fulminado. Mas a Bíblia diz que Deus é longânimo, não tem prazer na morte do ímpio. Então Deus faz com que o sol brilhe sobre justos e injustos, nos dando oportunidade para a gente se arrepender dos nossos pecados, e buscar a Deus. Se ele fosse tratar ao pé da letra a cada um de nós, segundo os nossos pecados, segundo as nossas iniquidades, nós já teríamos ido para o inferno há muito tempo. Então Deus é um Deus gracioso, que nos chama e nos convida a andarmos com Ele. O amor mais perfeito, aqui diz que a gente precisa amar os nossos inimigos. E o versículo 46 diz: pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Então Jesus está chamando a atenção que se a gente amar somente aqueles que nos amam, é muito fácil a gente amar somente aqueles que nos fazem bem. Tenha cuidado, irmãos, com o ditado que diz aí que direitos humanos só servem para os humanos direitos. E a gente assim classifica os seres humanos uns que têm dignidade e outros que não têm dignidade. Parece até que a gente é quem decide, o ser humano que tem a imagem e semelhança de Deus e quem não tem a imagem e semelhança de Deus. Temos cuidado com esse tipo de pensamento, que isso não é de Deus. A dignidade da vida humana é para todos.
Então Jesus diz, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem os que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Ah, pastor, mas fulano de tal não merece. E quem é que merece, irmãos? Eu não mereço, você também não merece. Então a gente precisa descer do salto e parar de enxergar somente falha ou indignidade na vida das pessoas, mas a gente precisa se lembrar que também nós somos carentes da graça de Deus, nós também somos falhos, não há ninguém que não peque. Então Deus nos chama a praticar o amor verdadeiro, o amor verdadeiro. 1 aos Coríntios, no capítulo 13, versículos 4 a 7, a Bíblia diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se gloria, não se vangloria, o amor não se orgulha, o amor não maltrata, o amor não procura seus interesses, o amor não se ira facilmente, o amor não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então essa é a ética do reino de Deus. Quando foram prender Jesus, Jesus disse a Judas, amigo, a que vieste? Jesus, quando estava lá na cruz, ele disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Estevão, antes de morrer, ele clamou a Deus pedindo que Deus perdoasse os seus algozes, aqueles que estavam apedrejando ele. Então, o coração do crente deve ser cheio de amor e não de ódio, de rancor, de intolerância, de sentimento de vingança contra quem quer que seja. E Jesus disse, para que sejais, versículo 48, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, o padrão é Jesus, o padrão é Deus, o padrão é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, assim como Deus é perfeito, nós também devemos nos inspirar nessa perfeição de Deus e procurar agir como Jesus agiria em nosso lugar. Em seus passos, o que faria Jesus? Se Jesus estivesse no seu lugar, quando você recebeu uma ofensa de um inimigo seu, o que é que Jesus faria? Então, isso é importante. Então, a Bíblia, tanto Jesus aqui em Mateus 5,48, ele coloca o padrão de Deus como um parâmetro para a gente se basear. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, versículos 15 e 16, ele diz, mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Então, a santidade de Deus é o nosso padrão. Então, o cristão jamais pode amar uns e aborrecer outros, pois se evidenciar a bondade apenas para os seus amigos, nada mudará e procederá como os publicanos. Assim como Deus ama a todos, o cristão deve também amar, ou seja, tomar como medida a perfeição padrão e absoluta de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 1 e 2 diz, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor. Então, nós devemos imitar a Deus. Deus, ele é amor. Deus é longânimo. Então, devemos imitá-lo, e viver em amor. Buscar a perfeição, conforme ensina as Escrituras, é buscar uma vida mais parecida com a de Jesus Cristo. É claro que nós nunca vamos ser perfeitos, absolutamente perfeitos como Deus, é impossível, mas a perfeição de Deus deve nos inspirar, para poder a gente seguir os passos de Jesus, fazer o que Jesus faria estando ele em nosso lugar. Portanto, meus irmãos, concluindo a nossa lição, em Cristo podemos dizer sim para o fruto do Espírito, que inicia com o amor e não para as obras da carne. Então, vamos buscar a Deus
desenvolver em nós o fruto do Espírito, porque assim teremos amor, teremos mansidão, longanimidade e assim cumpriremos a ética do reino de Deus. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Deus abençoe você e sua família. Vá à escola bíblica dominical na sua congregação, participe na sua classe e aprenda uns com os outros. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.